Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Ele nasceu no Jardim Ângela, zona sul de São Paulo, em um contexto de pobreza. Presenciou várias cenas de tráfico de drogas, perseguições policiais, agressões físicas e decidiu seguir um caminho diferente. Ele ia ser jogador de futebol. Incentivado pelo pai, Diego Neves de Carvalho, logo aos 9 anos, ingressou na escolinha de futebol do São Paulo Futebol Clube e teve a oportunidade de atuar ao lado de jogadores que hoje são muito famosos. Jogou a Taça São Paulo de 2004 e, em seguida, fez uma bateria de testes no estádio da Portuguesa e passou a compor o elenco do clube para a sua idade. Curiosamente, nessa mesma época, ele passou a sentir sede de Deus e começou a estudar a Bíblia sozinho. Foi aí que sua vida passou por uma transformação de 180 graus, porque Deus veio ao seu encontro e preencheu o vazio da sua alma. Os detalhes dessa história a gente conhece agora, porque o Diego está aqui com a gente. Diego, que bom que você está aqui. Diego, qual é a profissão dos seus pais? Olha, meu pai ele é motorista, só que agora ele é aposentado. E a minha mãe, ela trabalha em casa de família. Qual que foi, assim, o contexto da sua infância? Fala um pouquinho pra gente das suas raízes. Olha, a minha infância, ela foi exatamente aquilo que você falou mesmo. Eu nasci no Jardim Ângela, Zona Sul, uma região bastante humilde, periferia. E eu vi muitas cenas ruins. Mas, indo para o lado espiritual, quando eu era criança, houve um irmão da igreja, de uma igreja adventista próxima, que fazia uma escolinha bíblica. E eu não sabia nem de onde ele vinha, mas a verdade é que eu frequentei alguns dias. E essa foi talvez a primeira semente que eu tive com a palavra de Deus. Que outras influências religiosas você teve na sua infância? Olha, a minha família ela era, na verdade, grande parte ainda é católica protestante, católica tradicional, perdão. Né? E foi essa influência que eu tive basicamente. Eu fui batizado aos 3 meses de idade numa igreja católica. Aos 10 anos eu iniciei o curso de catequese, tomei a primeira comunhão, e aos 15 anos de idade eu iniciei o curso de crisma, na igreja católica também, só que esse curso eu não terminei. Tá. Agora, fala pra gente um pouquinho com relação assim ao seu interesse por essa coisa do futebol, né? Você tinha esse sonho já desde criança? Olha, eu me interessei bastante pelo futebol a partir de 98, por ocasião da Copa do Mundo que teve na França, né? E então meu pai falou, olha Diego, por que você não tenta ver se dá certo? Você tinha quantos anos? Na Copa eu tinha 8, mas aos 9 anos eu comecei a jogar na escolinha do São Paulo Futebol Clube. Não é a categoria de base ainda, mas é uma escolinha. Então eu treinava lá 2 dias por semana, me esforcei bastante, joguei ali por 4 a 5 anos, mais ou menos. E quando eu completei 14 anos, entre 13 e 14, eu fui para o Estrela da Saúde Futebol Clube, que fica numa região próxima ao Jardim Ângela. E lá eu tive a oportunidade de conhecer essas pessoas que você disse, né? Por exemplo, o Denilson, que hoje joga no São Paulo, e o Leandro Damião, que a gente só conhecia como Leandro na época, que ele é jogador do Inter da seleção. Quer dizer, você estava disposto a levar a sério mesmo essa coisa de futebol, né? Qual que era a sua disciplina com essa coisa do futebol? Olha, o futebol ele me ensinou muita coisa para a vida. Eu imagino. A disciplina que eu aprendi no futebol, de acordar cedo, de dar as voltas no campo, de fazer os exercícios, a parte física, a parte tática, isso me ensinou muito para a minha vida depois. Eu pude me tornar mais disciplinado,
mais rigoroso comigo mesmo. Isso tem me ajudado bastante. Com relação, falando sobre as influências religiosas, né? Você orava, você lia a Bíblia, você pedia a Deus ajuda para essa sua etapa de ser jogador de futebol? Qual que era o seu relacionamento com Deus nessa época? Olha, é muito interessante porque o meu pai, ele sempre foi mais fervoroso do que o resto da minha família. E católico, e então eu acompanhava bastante as missas e eu comecei a frequentar praticamente todas as missas que tinham na igreja perto da minha casa. E, inclusive, quando iniciava um jogo, eu tinha o costume de entrar com o pé direito, colocar a mão no gramado ou na terra, né, quando eu jogava na terra, e me benzer por 3 vezes. Era um hábito que eu tinha, de rezar sempre, pedindo que Deus me ajudasse, me abençoasse e também me ajudasse a conseguir ser um jogador de futebol, que no meu entender era esse o objetivo mais nobre de vida que eu podia ver. O que você sonhava para o seu futuro? Eu sonhava em me tornar rico, em ajudar minha família, em dar uma fazenda para o meu pai, e basicamente o que todo jogador hoje sonha fazer. Entendi. Você naquela época conhecia os adventistas do sétimo dia? Olha, eu tenho uma tia que ela é adventista há um bom tempo, mas eu não tinha muito contato com ela em assuntos religiosos. Eu gosto muito dela, mas a gente não conversava muito sobre isso. Ela chama Adriana. E um tio também, que ele se batizou na igreja adventista logo depois, e esse tio, ele me convidava vez ou outra para ir à igreja. Só que eu treinava durante a semana e aos sábados, que é o momento de culto mais especial na igreja adventista, eu tinha jogo. Então eu não faltava aos jogos, mas faltava à igreja. E aí então eu frequentava a igreja no JA, culto de jovens no sábado à tarde. Então você se interessou? Eu me interessei. Só que assim, essa parte ela foi um pouco depois. É porque antes eu senti que eu precisava me aproximar mais de Deus. Eu não sei explicar como. Então, era isso que eu queria saber. Eu queria que você me explicasse. Você tinha o quê? 14 anos nessa época? 14 anos. Pois é, mas não é curioso a gente pensar num garoto de 14 anos ter vontade de conhecer a Deus? Olha, realmente eu só posso atribuir isso ao poder de Deus. Deus realmente é maravilhoso, Cleriane, porque eu não consigo entender exatamente como isso aconteceu, mas a verdade é que eu comecei a estudar a Bíblia por mim mesmo. Eu não tenho base para, eu não tinha base para isso, mas eu comecei a pesquisar. Eu pesquisei a Bíblia, pesquisei religiões e durante o curso do Crisma, eu cheguei à conclusão de que aquele talvez não seria o lugar onde segue exatamente o que a palavra de Deus pede. E então eu fui tirar as minhas dúvidas com os ministros e posteriormente com o padre. Minhas dúvidas não foram tiradas. Então eu decidi que não seria mais católico. E então eu comecei a pesquisar as religiões, pesquisei as doutrinas. E uma por uma eu fui eliminando, uma por uma. Mas ainda ali com 14, 15 anos? Com 14, 15 anos. Que curioso isso, Eu não tenho Diego. cultura de leitura. É mesmo? Seu pai lia a Bíblia em casa? Não. Você via seu pai buscando sobre religiões? Não, é o poder de Deus. Você tem irmãos? Eu tenho um irmão que nasceu quando eu tinha 12 anos. É mesmo? Então ele era um bebezinho nessa época. É muito curioso essa história. É o que você disse mesmo, só pode acreditar isso é o poder de Deus, né? Sim. E isso coincidiu com essa época que você fez os testes no estádio da Portuguesa? Coincidiu. Foi exatamente na mesma época. E o que aconteceu? E aconteceu que eliminando todas as religiões, eu encontrei a igreja adventista, no meu entender, como a única igreja que seguia exatamente aquilo que a Bíblia pedia. Mas eu pedia muito que Deus me ajudasse. Eu fazia uma oração comigo, baseado num texto da Bíblia, no Evangelho de Lucas, que diz assim, que um filho que pede um pão ao pai, o pai não vai dar uma cobra. E eu aplicava isso para a minha vida pensando, se eu estou pedindo para Deus me iluminar o caminho da verdade, o caminho correto, eu tenho certeza que Ele não vai iluminar o caminho da mentira, o caminho que não é o correto. E você pedia com sinceridade? Com toda a sinceridade do meu coração. E até que chegou o momento em que eu entendi que eu deveria frequentar a igreja adventista. E aí voltamos àquele ponto, que eu frequentava a igreja aos sábados à tarde e domingo à noite, por não poder ir ao sábado de manhã. E aí? Então, e aí que eu aceitei estudar a Bíblia. Eu recebi um estudo bíblico de um irmão da igreja. O meu tio, por influência do meu tio, ele me convidava, eu aceitei o convite da igreja e ele me ofereceu também um estudo bíblico. E no estudo bíblico foi só confirmando aquilo que eu já tinha recebido de resposta em oração de Deus. Mas paralelamente você continuava com os treinos e a sua carreira ia progredindo. Ia progredindo. Os passos iam sendo dados. Iam sendo dados. E aí, Diego, qual foi o ponto que você disse assim, olha, não está mais coerente
essa carreira que eu estou escolhendo para mim? O que aconteceu que foi o ponto da virada na sua vida? Olha, o ponto da virada foi quando eu recebi o estudo sobre o sábado. O sábado me fez entender que não tinha como eu conciliar a carreira de jogador de futebol profissional com um servo leal de Deus e a Bíblia. Não que tinha era o que como. você queria ser. E era o que eu queria ser. Mas você não queria ser jogador de futebol profissional, ganhar dinheiro e tal? E agora? Até eu descobri que havia um propósito maior na vida, que é servir a Deus, que é fazer a vontade de Deus. E Ele é maior do que o desejo de ser jogador de futebol. Mas o que te fez mudar a cabeça, menino? Porque estava tudo indo tão certo lá no estágio da Portuguesa, tinha passado. E quer dizer que você estudou a Bíblia, recebeu ali a verdade sobre o sábado. Sim. E aquilo mexeu com a sua cabeça. Aquilo mexeu comigo. Mas agora, tem uma outra coisa que paralelamente também aconteceu, foi que eu iniciei a leitura de um livro, o primeiro livro que eu li, que se chama História da Redenção, de Ellen White. E a leitura desse livro mexeu bastante comigo. E, inclusive, eu tive dificuldades para ler na minha casa. Minha mãe hoje ela é adventista, ela é batizada, graças a Deus. Mas na época ela não permitia que eu lesse o livro. Eu tive que ler o livro dentro do banheiro da minha casa. Olha. Mas por que eu estou falando isso agora? Porque o final da leitura deste livro coincidiu exatamente, deixa eu só pegar um papel que vai ter bastante a ver, com a minha troca de fé. E eu li nesse livro uma frase, e eu escrevi aqui, nesse papelzinho que é original. A minha troca de fé não é por impulso nem fanatismo, e sim superabundante evidência. Isso foi dia 14 de novembro de 2005, é mesmo? às 18h40 da tarde. Que curioso, você documentou, quis documentar. Documentei, não sei porquê, mas talvez Deus já sabia de que hoje talvez eu estaria aqui contando isso para outras pessoas. Que curioso, Diego. Bom, fala pra gente o que uma cicatriz no seu pulso tem a ver com a sua conversão. Olha, tem bastante a ver. Aconteceu que eu me lembro com bastante clareza do último jogo que eu disputei com esse desejo de ser jogador de futebol. Foi dia 16 de julho de 2005, isso era um sábado, e eu saí de casa 9 horas da manhã para ir para o Estrela da Saúde. E o jogo ia ser pela Taça São Paulo. E nesse jogo eu lembro que enquanto eu ia para o jogo, eu vi um casal de irmãos que ia para a igreja. E nós nos cruzamos, eu olhei para eles e eu ouvi a voz de Deus, Cleriane. Olha. Deus falou assim: meu filho, o seu lugar não é no campo, o seu lugar é com eles, é ir para a igreja. Olha. E ali então eu praticamente ignorei a voz de Deus e segui para o jogo, para o compromisso que eu tinha assumido. E fui para o jogo e nesse jogo eu lembro que nós ganhamos, inclusive, eu fiz até um gol, eu jogava de defensor, mas eu fiz até um gol, por acaso, né? E aconteceu que o momento mais importante deste jogo foi no final. Quando já estava praticamente acabando, eu fui disputar uma bola com o adversário e na hora em que eu fui correr para disputar com ele na corrida, eu escorreguei. E quando eu escorreguei, eu não caí, mas eu apenas apoiei a mão no chão, apenas para poder levantar novamente e continuar a corrida. E nesse momento, antes de eu tirar a mão do chão para continuar a correr, ele pisou na minha mão. Olha. Ele pisou com uma chuteira de campo que tem um cravo considerável, né? E então dali eu não levantei mais, eu caí no chão e machucou bastante. Eu saí, fui substituído e fui direto para o hospital. E enquanto eu ia para o hospital com o meu pai estava assistindo aquele jogo, eu estava sozinho no banco do ônibus e eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar porque eu sabia, eu tinha certeza que eu nunca mais ia voltar para o campo de futebol. Poxa, que bonito, Diego. Eu tinha certeza. Vamos dar uma paradinha na nossa conversa, um minutinho? Como você pode ver, um momento decisivo na vida do Diego. Mas e agora? Algumas perguntas ainda ficam para o próximo bloco. E a reação dos pais? E a carreira? E os estudos? Essas respostas a gente tem daqui a pouquinho, depois do intervalo. Só quem trabalha aqui sabe o trabalho que dá para fazer isso. Se fosse feito da forma correta, o ar seria mais puro e até a água seria mais limpa. Vocês mesmos têm ideia do desperdício que isso causa? Essa latinha de refrigerante estão uns 1000 anos. É muita coisa que podia ser reaproveitada. Se fosse feito da forma certa, isso gera emprego. Afinal, pode ser produto comercializado, vendido, né? Só quem veste essa roupa mesmo, né, sente na pele aí. Aquele lixo jogado na rua, aquele que não foi separado certinho, né? O lixo deles hoje é meu ganha-pão amanhã.
programa 180 Graus, o Ponto da Virada, está de volta. Quem está com a gente hoje é o Diego Carvalho e ele vinha contando no bloco anterior de um momento decisivo em sua vida, onde ele abandonava o sonho de ser um jogador profissional de futebol por causa de suas convicções religiosas. Diego, naquele dia quando você se machucou no campo, seu pai te levava para o hospital, o que ia passando na sua cabeça? Olha, o que passou na minha cabeça o tempo todo foi de que aquele tinha sido o meu último jogo como um futuro jogador de futebol, se assim eu posso dizer. Olha, o que seu técnico disse para você? Olha, eu fui para o hospital direto e, paralelamente, enquanto eu jogava no Estrela da Saúde, eu também treinava na Portuguesa, como disse antes. E na terça-feira seguinte, eu fui até o CT da Portuguesa e fui conversar com o meu treinador. Eu expliquei o caso, eu estava com o braço engessado até o ombro. E então eu disse para ele que assim que eu tirasse o gesso, eu voltaria. Eu ainda estava faltando tomar um pedacinho da decisão. Sei. E eu ainda treinei, inclusive, com o gesso no braço para mostrar disposição, para mostrar força de vontade. Inclusive, até o meu ombro machucou um pouco devido ao peso do gesso e eu estar correndo. E a verdade é que até hoje ele me espera, não voltei mais. Ele disse que você podia voltar. Ele disse que minha vaga estava garantida. Olha, e até hoje ele está esperando. Puxa vida, com todo respeito. Diego, por que o dia 16 de julho de 2005 foi marcante para você? Esse dia foi importante porque foi o primeiro sábado em que eu guardei. Primeira vez em onde eu tive o privilégio de não trabalhar, de não estudar, de não fazer nada que é do meu próprio interesse neste dia, mas sim fazer a vontade de Deus. E qual foi a reação dos seus pais? Como foi chegar para eles e dizer, estou abrindo mão desse sonho, né? Eles investiram tantos anos, e aí? Olha, foi bastante difícil e eu não sei se eu poderia dizer que foi mais difícil para um ou para o outro, porque foi uma notícia que os dois receberam com bastante impacto. A minha mãe, ela, de maneira mais discreta, ela não se manifestou falando muita coisa, mas ela agia. Ela, na hora de fazer comida, ela colocava carne suína dentro do alimento, onde ela não colocava normalmente. Ela não me motivava a querer ler durante as horas do sábado, como eu disse, colocando músicas, assim por diante. Já o meu pai, não. O meu pai ficou mais chateado. Meu pai, ele falou para mim que eu tinha decepcionado ele de maneira muito grande. Ele disse que estava arrependido de ter investido em mim, de ter sonhado um dia comigo e disse que nunca mais ia gastar nada comigo. Ele falou que dali para frente eu ainda seria o filho dele, mas não como antes. Que coisa, nossa. E hoje, qual a visão deles? Faz quantos anos isso agora? 7 anos que você se batizou? Isso, em dezembro, dia 17, fazem 7 anos. Então você se batizou no dia 17 de dezembro de 2005. De 2005. E agora, qual a visão dos seus pais? Olha, a visão da minha mãe hoje é completamente adventista. Ela é adventista. O meu irmãozinho também, que na época em que tudo isso aconteceu, ele tinha 2 a 3 anos, ele hoje também é batizado. E o meu pai não é batizado na igreja adventista, mas ele gosta muito, sempre que eu prego, sempre que tem algum evento especial, eu o convido, ele vem, ele gosta, já frequentou a igreja do NASP também algumas vezes. E aquele sonho de ser jogador de futebol, Diego? E aí? Olha, aquele sonho ele ficou para trás. Eu tenho agora outro sonho. Eu lembro que eu acordava bastante cedo, 3 horas da manhã, e tinha que estar no treino da Portuguesa. E de lá eu saía direto para o treino no Estrela da Saúde, isso na terça-feira. Comia no ônibus mesmo, qualquer coisa, para chegar a tempo. E à tarde tinha informática e à noite tinha a escola. Mas a verdade é que eu penso que eu me doei tanto por isso. Eu gastei tanto a minha vida por isso que, no final das contas, não me levou a praticamente lugar nenhum. Hoje, meu desejo é gastar todas as minhas energias, mais do que isso ainda, agora para Deus e para o meu próximo. Que bonito. Teve algum momento nesses últimos 7 anos em que você se arrependeu, em que sentiu saudade, né? Você vê aí alguns jogadores que jogavam junto com você naquela época e você não pensa, puxa, poderia ser eu ali? Olha, eu confesso que o meu maior sonho era jogar a Copa do Mundo do Brasil, que vai ser daqui 2 anos. Esse era meu objetivo. E eu também imaginava que nunca viria jogadores mais novos que eu jogando. Eu achei que essa fase nunca ia chegar, e já chegou. Nós temos jogadores que estão lá em cima, que são pelo menos 2 anos mais novos que eu. E eu vejo, inclusive eu sinto muita satisfação de ver alguns amigos meus jogando. Tem alguns que eu creio que talvez em breve também aparecerão por aí, mas desejo de voltar eu não tenho mais. Eu sempre gostei muito, eu gosto de futebol até hoje, eu brinco sempre que dá. Mas desejo de voltar não, porque
o propósito pelo qual eu decidi, o caminho que eu decidi seguir, não tem como eu querer voltar. É, né? Não tem como. Nesses últimos 7 anos, qual foi uma lição muito grande que Deus te ensinou? Olha, Deus, Ele me ensinou que nós fazemos planos, mas o plano dele é maior e sempre melhor. Sempre melhor. Por mais que o meu plano seja bom, não envolva matar, roubar, nem nada disso, mas Deus tem algo superior. Você substituiu a carreira de jogador de futebol por que carreira? Olha, hoje eu tenho a alegria de ser um dos alunos da Faculdade de Teologia, no NASP Engenheiro Coelho. Depois que eu terminei o ensino médio, eu tentei outra profissão. Meu pai, ele disse para mim que me ajudaria ainda, ele voltou atrás daquilo que ele tinha dito. E eu comecei a fazer administração e também descobri que aquilo não era para mim. Eu falei, Deus, ele tem algo maior. E coisas foram acontecendo que me fizeram entender que o meu lugar era onde eu estou hoje. E então eu decidi comportar, né, trabalhar com livros durante as férias, e então prestar o vestibular para o curso de teologia, que é bastante concorrido. E eu consegui entrar, e hoje estou no 3º ano, graças a Deus. Poxa, então você já é um pastor praticamente da Igreja Adventista. Em formação, sim. Entendi. Diego, fala para mim o que você faz para manter, porque a gente percebe mesmo que você é muito convicto dessa mudança e você sabe bem o que você quer para a sua vida, para o seu futuro. O que você faz diariamente para manter essa convicção, para te manter perto de Deus? Olha, se tem uma coisa que eu aprendi, é que longe de Deus não há sucesso na vida espiritual. A comunhão com Deus ela é muito importante. O que significa comunhão com Deus? Olha, eu entendo que se eu não gastar alguns minutos ou horas por dia ajoelhado falando com Deus e lendo a Bíblia, possivelmente eu não alcançarei o sucesso que eu tanto desejo. Então isso eu entendo que seja comunhão, é eu passar tempo com Deus, passar tempo com Deus, orando, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia e aplicando isso para a minha vida pessoal. Você faz isso todos os dias? Olha, todos os dias. E você ora todos os dias? Todos os dias. Como que você ora, Diego? Olha, O que significa orar para você? Olha, a oração para mim ela mudou bastante de significado de alguns anos para cá, porque antes eu não orava, eu rezava. Agora eu entendo que a oração é uma conversa que eu tenho com Deus. Mas não é uma conversa igual eu estou tendo com você. É algo mais profundo, é algo mais intenso. Porque Deus, ele é superior a nós, mas Deus ele está sempre disponível. Essa é a grande alegria que a gente tem na oração. Toda vez que eu me disponho a falar com Deus, ele já estava disposto muito antes a me ouvir, a me responder. Então, como que você define a diferença entre reza, né, que você disse que antes você rezava e hoje você ora? Qual a diferença dessas duas coisas? Olha, talvez a diferença seja na espontaneidade e também no fato de que na reza não necessariamente eu abro meu coração. Pode ser que sim, há pessoas sinceras e eu abri o meu coração algumas vezes rezando. Eu creio em pessoas e pessoas muito sinceras, muitos irmãos eu tenho na Igreja Católica. Mas hoje eu tenho isso de maneira mais intensa. Mais ou menos é praticamente essa a diferença. O que acontece na sua vida, no seu dia a dia, que você percebe que Deus está junto de você, que te faz sentir perto de Deus? Olha, as pequenas coisas elas fazem bastante diferença para mim, bastante diferença. Eu me lembro que quando eu estava no ensino médio, eu tive uma outra dificuldade também, que por eu ser aluno do período noturno, estava já no ensino médio e já havia me batizado, isso eu estava no 2º ano do colegial. E então eu tive esse grande conflito entre explicar para a direção da minha escola que eu era um adventista e que eu estava amparado pela lei, que eu lembro até o número da lei, e de que eu não gostaria de frequentar as aulas às sextas-feiras, mas que elas me dessem trabalhos, provas, qualquer coisa que elas julgassem necessário para que eu compensasse isso. E foi uma luta muito grande. E o fato de eu ter alcançado vitória, de eu ter conseguido que eles me liberassem às sextas-feiras e me dessem trabalhos, e eu não ter pisado nenhuma sexta-feira na escola, à noite, isso é um exemplo da prova de que Deus cuida de mim. De que Deus tem um plano na minha vida. É verdade. Tem alguma coisa pela qual você ora todos os dias? Está constantemente nas suas orações? Olha, são basicamente duas coisas, né? Posso esquecer de alguma, mas eu oro bastante para que Deus me ajude a me desenvolver espiritualmente. Isso é uma luta, porque eu desejo ser um pastor. E eu não quero ser mais um pastor, eu quero ser um pastor de verdade do rebanho de Deus. Isso é um desafio. Isso envolve muita disciplina. Aquela disciplina que eu tinha no futebol, tenho que exercer ela agora, lapidando o meu caráter e tirando aquilo que não é certo.
por menor que seja. Agora, a segunda coisa que eu também costumo orar bastante é por amigos, por pessoas que ainda não conheceram Jesus. Inclusive, eu tenho um primo chamado Leandro, que ele está estudando a Bíblia comigo. Ele é um amigo da Novo Tempo, amigo também de toda a programação. E eu queria também deixar registrado meu carinho por ele, bonito. porque esse caminho que nós temos, que eu escolhi trilhar, é o melhor caminho que eu poderia ter escolhido. Diego, a gente tem umas perguntinhas rápidas para fazer para você. Fala pra gente o que vem à sua cabeça quando você ouve a palavra vida. Eu só consigo pensar em Deus. Tá ótimo. Sucesso. Comunhão com Deus. Dinheiro. Acessório. Perdão. Ele é absolutamente essencial. Vida cristã. Um desafio. Graça. Um presente. Pecado. Um acidente. Futuro. As mansões celestiais. Um privilégio. Ser adventista do sétimo dia. Um pedido. Que eu possa ser uma bênção onde quer que eu for. Um medo. De nadar e morrer na praia. Uma grande verdade. De que Deus ele tem um plano na vida de todo aquele que deseja seguir os seus caminhos. Uma grande mentira. A mentira de que o dinheiro traz a felicidade. Casamento. Uma bênção. Morte. Outro acidente. Liberdade. Obediência. Envelhecer. Amadurecer. Fracasso. Orgulho. Um versículo da Bíblia que te acompanha sempre. Posso ler a minha Bíblia? Pode? Essa Bíblia aqui foi, inclusive, a primeira Bíblia que eu tive. Eu Que ganhei bonita, da minha Diego. tia. Que legal. E é o texto que me acompanhou durante todo o processo de conversão. Está em Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 11 até o 13. Diz assim: Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Que bênção, Diego. Puxa, que Deus te abençoe muito, que realmente você seja esse pastor abençoado, abençoando outras pessoas, que Deus proteja a sua família. Muito obrigada. E a gente termina o programa 180 Graus, o Ponto da Virada, feliz por ouvir essa história tão linda e maravilhosa. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que Deus te abençoe e a gente se vê no próximo programa.